Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe que um dos principais filósofos do mundo, quando eu entrei na USP, no primeiro ano, eu tive uma matéria que me fascinou. Na verdade, é uma matéria muito chata. Metodologia. Metodologia é horrível em qualquer curso. Mas eu tive o privilégio de ter um professor meio doido, que, em vez de dar metodologia, ele resolveu nos ensinar epistemologia. E eu fiquei fascinado. Eu me lembro, eram as aulas às quartas-feiras e eu não chegava atrasado de jeito nenhum, né, e não dormia na aula. Ficava fascinado com as aulas de epistemologia. Epistemologia é um dos capítulos da filosofia que trata da teoria do conhecimento. Como que a gente apreende a realidade? Por exemplo, como é que eu sei que agora é noite? Né? Como é que eu sei que eu estou numa igreja? É disso que a epistemologia trata. E foi um curso muito legal. Fiquei muito empolgado. Pensei até em desistir do meu curso para fazer o curso de filosofia. Ainda bem que eu não fiz isso. Quando eu fui para o seminário, eu estudei filosofia. Né? 3 anos de filosofia, mais um quarto de coisa parecida. E lá eu tomei contato com o que os filósofos escrevem. Um deles, muito famoso, aliás, talvez um dos mais famosos, René Descartes, ele escreveu um livro que inaugura a era moderna dentro da filosofia. Ele escreveu no século XVII, a era moderna começa no século XVI, mas no século XVII, com o discurso do método, ele inaugura a maneira moderna de se fazer filosofia. E lá no livro, ele tem uma frase que é de pura ironia. Né? Ele diz assim, algo parecido, né? O bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Mas por quê? Ele diz assim, o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo porque todos julgam dele ter um pouco. E mesmo as pessoas mais exigentes e que nunca se contentam com nada, acham que já têm o suficiente de bom senso. O que Descartes está dizendo é o seguinte, né?
Mesmo aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, se você perguntar, você acha que você precisa de mais bom senso? Não, eu tenho o suficiente. Bom senso ele tem, todo mundo tem. Então é a coisa mais bem distribuída do mundo, porque todo mundo tem bom senso. Né? Qual que é o contrário de bom senso? Mau senso? Né? Não, é burrice, estupidez, teimosia, coisas do tipo. Se você perguntar para qualquer pessoa com mais de, 16 anos de vida, né, você acha que você tem bom senso? O que você acha que a pessoa vai responder? Né? Não, eu sou um estúpido. Né? Não, eu só faço besteira. Né? Essa história de só faço besteira é conversa de marido bêbado, né? Na hora de pedir perdão para a mulher, né? Eu juro, eu só faço besteira, não sei o quê, mas eu juro que eu vou mudar. Qual é a conversa, né? É assim. Todo mundo acha que é bom e que tem bom senso. Jesus, nessa parábola, nós já falamos de vários tipos de solo, só ficou faltando a terra boa, né? Outra, enfim, caiu em boa terra. Boa terra, olha que beleza. A primeira caiu na beira do caminho, a segunda caiu no solo pedregoso, a terceira caiu no meio dos espinhos, mas a quarta caiu na boa terra. E deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Boa terra. Se você perguntasse para os crentes, que o que não falta é crente, né? Aqui ao nosso redor, nós estamos cercados de igrejas, né? Graças a Deus. Quando eu era criança havia boteco em tudo quanto é lugar. Os botecos ainda são muito numerosos, mas diminuíram bastante, aumentou bastante a quantidade de igrejas, né? Isso é muito bom. Então se a gente sair perguntando para os crentes assim, escuta, dos solos que Jesus descreveu na parábola do semeador, você acha que você se enquadra em qual? Quantos vão responder, eu sou o que caiu na beira do caminho? A palavra não entra de jeito nenhum. Né? Outro vai dizer assim, não, eu sou o que do solo rochoso. Né? Quando brilha qualquer sol, quando vem qualquer provaçãozinha, morre a palavra. Né? O outro vai dizer, não, eu sou a semente que caiu no meio do espinho. Estou mais preocupado com as coisas do mundo. Estou mais preocupado em fazer sucesso, em ter riqueza, em me dar bem. Eu estou mais preocupado com o meu bem-estar do que qualquer outra coisa. Né? Isso sufoca a palavra. Você acha que as pessoas vão responder isso? Não. A maioria vai dizer, eu sou a boa terra, me converti, a semente caiu, frutificou, estou salvo, estou aguardando o arrebatamento da igreja, vou morar no céu. Né? Todos nós achamos que somos a boa terra. Mas eu pergunto, o que é a boa terra? Aliás, para essa mensagem eu tenho 3 perguntas. A primeira é exatamente essa, o que é a boa terra? Boa terra é a terra preparada, a terra cuidada, a terra arada, a terra limpa, né? O terreno preparado para receber a semente. Agora, todos nós sabemos que a boa terra não existe sozinha, ela não existe por si só, né? Ela não é virtuosa, ela não nasceu assim, né? Ela não é boa terra por sorte, de jeito nenhum. A boa terra é sempre resultado de trabalho, de esforço. Alguém foi lá e preparou a terra, limpou, arou, se esforçou. A boa terra não cai do céu, não. Né? Deixa eu ver se eu acho um terreno bom para produzir a 30, a 60 e a 100 por um, sem eu precisar fazer nada, só jogar semente. Vai achar nada. Ela não cai do céu. Né? Veja, a própria Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, Deus disse para ele, maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos ela vai produzir, e do suor do teu rosto comerás. Então, espinhos, cardos, ervas daninhas, problemas, coisas ruins a terra vai produzir por si só, como resultado do pecado. Isso significa que nenhum de nós é boa terra automaticamente. Basta a gente olhar para o espelho da palavra para constatar isso. Né? A nossa natureza é inclinada
naturalmente para o mal, para a carnalidade, né? Então, como é que a gente vai dar bons frutos espirituais? Sozinhos, por nós mesmos. Por mais que nos achemos bons, por mais que nos achemos dignos, por mais que nos achemos honestos, não perfeitos, não santos, porque ninguém é, mas somos melhores do que a média. Por mais que nós achemos isso, a nossa natureza é decaída sim. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós aprendemos a evitar os pecados grosseiros. Então, existem pecados, aquela história de pecadinho e pecadão que não existe, isso não é bem assim, né? Isso é conversa. Existem os pecados grosseiros, existem os pecados, digamos, aceitáveis, assim. Vá lá, né? Ninguém é santo mesmo, ninguém é perfeito, mas nós temos que evitar os pecados grosseiros, aqueles, né, o adultério, a traição, a corrupção, o assassinato, o estupro, violência, essas coisas de jeito nenhum, não dá, né? Agora, uma irazinha de vez em quando, uma preguiçazinha de vez em quando, sobretudo quando faz frio, né? Uma desonestidadezinha aí, uma mentirinha para lá, outra para cá, isso tudo passa, né? Afinal de contas, ninguém é santo, ninguém é perfeito, né? Não, a boa terra é aquela que produz frutos espirituais. A nossa natureza, a gente pode até reprimir os pecados grosseiros, mas lá no íntimo, quantas vezes nós também não temos vontade de cometê-los, né? É que a gente tem medo das consequências. Mas se nós tivéssemos certeza absoluta de que não teria consequência nenhuma, você não esganaria teu chefe? Você não diria umas verdades por aí, né? Enfim, a nossa natureza, ela é inclinada para o mal. Então nós não somos boa terra por natureza. Por isso, nós não produzimos automaticamente os frutos espirituais. Nunca. É preciso trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa terra para que ela seja uma terra boa. Não tire da tua cabeça a ideia de que, porque você se converteu, a semente do evangelho foi lançada para você, você recebeu a semente, ela germinou, você se converteu, você é terra boa. É nada. Não é não. Durante a sequência de mensagens, nós trabalhamos os terrenos, tanto a beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos e cardos, como nós mesmos, sendo suscetíveis a esses terrenos. A parábola não fala dos ímpios, dos vários tipos de pecadores perdidos que vão para o inferno, né? E nós, os salvos, a boa terra. Não. A parábola fala dos perigos que eu e você corremos se não atentarmos para sermos a boa terra. Se não trabalharmos o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente para sermos a boa terra. Aí vem a segunda pergunta, mas o que é trabalhar a terra? O que eu tenho de fazer? Né? Orar, jejuar, dar o dízimo, fazer vigília? Não. Isso faz parte da vida de fé, faz parte da vida de crente. Mas não é isso que é trabalhar a terra, não. Trabalhar a terra é, em primeiro lugar, torná-la permeável à palavra. Gostei dessa frase. Permeável à palavra. Né? A primeira semente não caiu na beira do caminho? Qual era o problema da beira do caminho? Como todo mundo anda no caminho, a terra fica dura, a semente não penetra. Vem o passarinho, que Jesus fala que são o inimigo, né? E leva embora. Arrebata a palavra não penetra. Então, se ela não penetrar, ela não vai frutificar. Mas pode ter crente em que a palavra não penetra? Claro que pode. O Salmo 95, versículo número 8, tem uma advertência horrível que o autor aos Hebreus vai relembrar, o autor da carta aos Hebreus.
E o autor da carta aos Hebreus não escreveu para ímpio, escreveu para crente. Assim como o Salmo 95 também foi escrito para o povo de Deus. E ele diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Espera aí. O salmista e o autor aos Hebreus estão dizendo que eu vou ouvir a voz de Deus, e quando eu ouvir a voz de Deus, em vez de eu me prostrar em adoração, encantado por Deus falar comigo, eu posso tomar uma atitude de endurecer o coração? Sim. E isso acontece muito. Sabe, quando é que a gente fecha o coração para a palavra? Quando ela nos incomoda. Eu tenho 2 alunas aqui, e o povo da igreja depois explica para vocês. Eu confesso meus pecados aqui. Nunca escondi os meus pecados dos meus irmãos e das minhas irmãs, porque aqui eu faço terapia. O psicólogo está muito caro, então eu faço a minha terapia aqui. Eu já disse várias vezes, e acho que em sala de aula já falei algumas, há coisas na Bíblia que me incomodam. Há coisas na Bíblia que eu não aceito assim, ai que bênção, né? Ai que legal. Eu acho assim, interessante quando eu vou pregar em igrejas pentecostais, que no sermão, quando você fala as coisas, o povo vibra, aleluia, glória a Deus, e você fala uma coisa assim, todo mundo vibra, tal, né? Dá a impressão que todo mundo gosta muito do que está ouvindo. E isso me assusta, porque eu ouço coisas e leio coisas na Bíblia que o Senhor, isso aqui está escrito mesmo, né? É para ser assim, mas isso aqui está errado, não pode ser desse jeito, né? Há várias coisas na Bíblia que me incomodam. O que eu estou fazendo? Eu pego e não penso nessas coisas. Faço de conta que elas não existem. Já notou? Eu falei da Mirtes, vou fazer mais uma fofoca dela hoje. A Mirtes tem uma pessoa dos relacionamentos dela, já idosa, não sei nem se está viva ainda, mas que era surda, dos 2 ouvidos, né? E é um homem. Então, ele usava 2 aparelhinhos aqui na orelha, e ele trabalhava consertando relógios, um relojoeiro. Aí era muito interessante, porque quando a esposa estava com ele, ficava lá falando, ele está consertando o relógio, e a mulher chega e começa, né, a querer discutir a relação, né, e fala. Ele simplesmente fazia o seguinte: ele tirava os aparelhinhos do ouvido, punha na mesa e continuava trabalhando. Que bênção ser surdo! Olha só, é só você não querer ouvir. Pronto. Resolvido o problema. A mulher continuava falando, mas para ele era como se ela não existisse. Nós fazemos isso com a palavra de Deus. A gente faz de conta que a palavra não existe, que não está lá, que não está dizendo. E se incomoda é porque está querendo nos corrigir. O apóstolo Pedro fala que quando nós éramos crianças, nossos pais nos corrigiam. E de acordo com o texto que circulou no Dia das Mães aí, né, como as mães do passado me ensinaram as coisas, você lembra desse texto? Né? Era tudo na base da pancada, né? Enfim, nossos pais nos corrigiam e a correção deles não nos parecia agradável no momento. Eu me lembro muito bem das vezes que eu apanhei de cinta do meu pai, sempre por culpa do meu irmão. É verdade, ele judiava da Ini e eu que apanhava. Pergunta para ela, né? E eu ficava muito bravo e revoltado. Não parecia ser uma coisa boa, e não era, doía. E o autor diz assim, o Pedro fala assim, essas coisas não pareciam que eram boas, mas elas foram boas para nós. Assim, Deus também castiga o filho que ama.
Então, quando a palavra nos incomoda e ela fica engasgada na nossa garganta, nós não queremos engolir aquela palavra, é porque ela vai nos corrigir. Então, em vez de endurecer o coração, né, nós devemos aceitar a palavra. Ela vai nos incomodar até ela nos mudar, até ela nos modificar e até ela nos moldar. Isso, irmãos, é arar. Quando você ara a terra, o arado fere a terra. Né? Eu acho que você já viu, pelo menos em filme, né, alguém arando a terra. O arado fere a terra, ele corta a terra, ele sulca. E nós precisamos arar o nosso coração, forçar a mente, forçar a alma a receber a palavra, mesmo quando ela nos for inconveniente. O apóstolo Pedro, judeuzão, estava na casa do Simão Curtidor, e ele não sabia, mas ele ia receber uma delegação de Cornélio, um gentio, um pagão romano, que precisava ser evangelizado. E o que Deus faz? Manda 3 vezes para ele uma ordem que ele recusava. Numa visão, olha como Pedro era coração duro, né? Pedro não era o nome dele era Simão. Jesus é que chamou ele de Pedro, e na minha opinião, tipo assim, você é uma cabeça dura, né? Sou Pedro, cabeça de pedra, né? Numa visão, Deus fala assim, mata e come. E ele fala, não, como que você fala não para Deus numa visão? Pois a gente fala. Pedro falou 3 vezes, e ele não entendeu nada da visão. Ele foi entender quando vieram chamá-lo. Aí quando ele chega à casa de Cornélio, ele diz, pois é, não era para eu ter vindo. Pela minha tradição, eu não poderia. Vocês sabem disso, mas Deus me mostrou. Aí ele entendeu. Assim, a palavra entrou e fez transformação. Leia Atos 10. O que Deus fez na casa de Cornélio foi fantástico. Mas antes, Pedro precisou receber a palavra que o incomodava. Ele não gostava do que estava ouvindo, mas ele recebeu. Então a primeira coisa que é trabalhar a terra é tornar a terra permeável à palavra, para que a gente receba a palavra e ela nos mude. A segunda coisa é aprofundá-la. Aprofundar a terra, tirando as pedras. Lembra que o segundo terreno é o terreno pedregoso, que a gente já estudou, né? A semente brota, ela brota. A terra é rasa, a semente brota fácil, nasce, mas vem o sol, e Jesus identifica o sol com as provações, e a pessoa não tem raiz e desiste, se escandaliza, se afasta. Né? Sem raiz, o crente não resiste à perseguição e à angústia por causa do Evangelho. Né? Ora, a palavra diz assim, lá em Efésios capítulo 4, que Deus... Jesus, né, que desceu à terra, subiu, levou o cativo cativeiro, e ele deu dons aos homens e instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou seja, criou a igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esse já foi um moto nosso, nós já estudamos isso, né? Deus quer que nós nos aperfeiçoemos como crentes. Não é para você ficar estagnado. Eu nasci de novo, vou para o céu, está tudo certo. De jeito nenhum, você precisa ser aperfeiçoado. Né? O reverendo Romagnoli, que é um dos líderes lá no Maranhão, da Jocum, ele é da IPI, amigo do Alex, ele publicou hoje um artigo em que ele fala assim, entre outras coisas, ele fala assim, os crentes estão na igreja cumprindo os 3 S's, né? Salvo, sentados, salvos e satisfeitos. 3 S. Sentado, salvo e satisfeito. Quando todo o resto está na rua, ele está fazendo uma comparação, né? Os ímpios estão na rua, os políticos estão na rua, a polícia está na rua, o traficante está na rua, a maconha está na rua, está tudo na rua, mas os crentes estão na igreja, sentados, salvos e satisfeitos. A ideia é tipo assim, não temos nada com aquilo lá, não temos nada a ver com isso. Né?
O que eu quero aproveitar dessa palavra é: Deus não quer que você fique sentado e satisfeito. Salvo você pode estar, mas você precisa desenvolver a sua salvação. O apóstolo Paulo diz: operai a vossa salvação. Outras versões dizem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Seja lá o que signifique temor e tremor, não significa superficialidade. Com certeza significa algo profundo, algo que te torna mais responsável, mais operoso. Operar, desenvolver a salvação significa se aperfeiçoar, ir para frente, né? Se aprofundar. E a comunhão na igreja é que produz isso. Ninguém faz isso sozinho. Efésios 4 deixa isso muito claro. Deus deu aqueles ministérios que estão todos na igreja para nos aperfeiçoar. Então é a comunhão na igreja, a sujeição mútua. Por que tanto crente hoje não quer frequentar a igreja? Porque não quer se sujeitar a nada, nem a ninguém. Eu estou ligado direto com Deus e pronto. Não é assim. Não é assim. Jesus se sujeitou. De vez em quando ele perdia a paciência, mas ele se sujeitou. O apóstolo Paulo se sujeitou, Pedro se sujeitou, todos os apóstolos, nenhum deles foi autônomo, todos eles se sujeitaram. Isso faz parte do processo de aprendizado contínuo. Eu vou aprender com o irmão vai aprender comigo. Às vezes aprender não porque ele é melhor do que eu, mas porque ele tem problemas e eu vou ajudá-lo a resolver esses problemas, e nesse processo ele aprende e eu também. Não foi o que Jesus ensinou? Você tem uma trave no olho e ele tem um cisco. Quem tem a trave no olho não pode se incomodar com o cisco do outro. O que ele tem de fazer? Cada um no seu canto? Eu fico com a minha trave, você fica com o seu cisco? Não! Eu tiro a trave do meu olho para ajudar o irmão com o cisco dele. Os dois têm que ter a vista perfeita. Essa é a ideia, né? Isso é que significa aprofundar, sair do básico. O escritor aos Hebreus tem um texto lá, se não me engano, no capítulo número 6, em que ele fala que, pelo tempo decorrido, os crentes já deveriam ser mestres dos assuntos, né? Mas ficam discutindo coisas básicas. E aí ele faz a lista das coisas básicas, são as questões que mais dão encrenca e debate e problema. Nos seminários e no Vejam Só. Aí eu leio o texto e falo assim: puxa vida, estamos no básico, que vergonha. Deveríamos ser mestres e não somos. Por quê? Porque estamos nos recusando a tirar as pedras. Tirar as pedras do terreno significa cavocar um pouco para ver se ele tem profundidade, se a raiz vai descer. E se tem pedra lá, tira as pedras. Mas tirar pedra dá trabalho. Claro que dá trabalho. Mas sabe que tem bênção que não vem sem trabalho nenhum? Pois é. Uma vez eu fiz uma brincadeira com uma aluna no seminário, lá na grade. E essa brincadeira acabou virando sermão. Porque é sério. Ela reclamou assim comigo: pastor, está passando tempo, não consigo achar ninguém para casar. Falei: você já tirou água para camelo? Que é isso? Falei: leia a história de Rebeca. Como é que Rebeca virou a grande princesa? Casou com o filho único de um herdeiro multimilionário, né? Imagina só, quando o servo de Abraão chegou lá na tenda, né, do pai de Rebeca, e falou assim: olha, eu sou servo de Abraão, homem riquíssimo, né, dono de muitas terras, de muitos rebanhos, de muito ouro, de muita prata, e ele mandou eu vir buscar uma esposa para o filho único dele. As filhas daquele homem, todas elas cresceram o olho: eu vou ser princesa de um multimilionário. O mundo todo parou para assistir um casamento ontem, não foi? Um casamento que não vai redundar em nada para ninguém, nem lá. Mas todo mundo parou para assistir todos os noticiários, até na Lua, né? Os lunáticos pararam para assistir o casamento, né? Porque era uma plebeia estrangeira que estava se casando com um príncipe,
né? Veja como a gente aceita conto de fada. Eu acho engraçado isso. Fazendo só um parênteses, irmãos. Eu vou até escrever alguma coisa para o meu blog com base nisso. O mundo se encanta com contos de fada, mas se recusa a crer na Bíblia, se recusa a crer no Evangelho, se recusa a crer em Jesus. Tenha dó. E ainda se julga inteligente? Coerente? Pois é. Mas o que a gente precisa fazer, né, para servir a Jesus é trabalhar. É fazer com que a semente produza frutos. Não podemos ficar no básico. É preciso ir adiante. O que mais significa trabalhar a terra? É limpar a terra. Tirar os espinhos que sufocam a boa semente. As ervas daninhas. A gente viu isso também na mensagem que trabalhou esse terreno. Jesus diz que esses espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições. Em outras palavras, conforto, diversão, né? E quem é que não quer isso? Mas é errado querer conforto, querer se divertir? Claro que não. Né? Nós vimos naquele dia que só gente doente da cabeça acha que ter fé é sofrer, passar penúria. Falei dos homens santos e tal. Não é nada disso. Agora, Jesus diz que isso pode se transformar em espinho e sufocar a palavra. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você perguntasse para alguém assim, você gosta de conforto e gosta de diversão? Gosto. Quanto seria disto suficiente para você? Para você dizer assim, isso me basta. Pergunta para uma criança, você quer brincar no parquinho? Ou quer fazer a lição de casa? Quanto você acha que seria suficiente para você brincar no parquinho para fazer a lição de casa? Deixa a criança decidir. Os adultos não seriam diferentes. Tem muita gente viciada em videogame, mesmo com barba na cara. Chefe de família. Né? A diversão vem sempre antes. A gente sempre arranja uma razão, uma justificativa. Isso a gente sempre tem. Né? Por quê? Porque conforto, bem-estar, diversão nunca são suficientes. Você nunca fala assim, não, agora chega, estou satisfeito, vou fazer uma coisa séria. Não, se divertir é bom, né? Se sentir bem é bom. Por que você vai deixar isso de lado? Você pode trocar de atividade, mas essa outra atividade também vai gerar conforto, bem-estar. E assim vai. E a palavra vai sendo sufocada. Né? Vai sendo sufocada. Em 1 Timóteo, capítulo número 6, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo, a partir do versículo número 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aí ele tem uma frase que me incomoda, uma das frases da Bíblia que me incomoda. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A versão antiga era mais radical, dizia assim, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, se eu tenho uma roupa e o que comer, tá bom. Basta. Não precisa mais do que isso. Como assim não precisa mais do que isso? Opa, eu vou usar sempre a mesma roupa? Eu vou comer sempre a mesma comida? Não, precisa dar uma variada, né? Eu preciso provar a culinária italiana, francesa, chinesa eu dispenso, a japonesa nem se fala, né? Mas não pode ser só porque eu tenho que comer, só porque eu tenho que me agasalhar, eu estou satisfeito. Não, precisa de mais. Não é o que está escrito aqui. Aí o versículo número 9. Ora, os que querem ficar ricos, não são os ricos. Dos ricos ele vai falar depois.
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, vide lava-jato, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Está falando de crente. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esses são os espinhos que sufocam a palavra. Você não precisa ser rico para ter a palavra sufocada. Mas a cobiça pelas coisas do mundo, ou como disse o Senhor Jesus, né? A fascinação das riquezas, as demais ambições, muitas vezes nos encantam e nós deixamos de lado um exercício espiritual ou uma atividade para o reino para se dedicar a esse tipo de fascinação. E aí a palavra vai sendo sufocada. Se você tivesse que escolher entre sacrificar um conforto, um prazer, né, para servir ao reino, o que você escolheria? Servir ao reino, ou sacrificando um prazer, ou deixar para servir ao reino quando der e usufruir do prazer? Lembra que eu falei que a gente sempre tem uma justificativa? Sempre tem. Então eu vou fazer mais uma pergunta. Você responde na tua alma, lembrando que o Espírito Santo está olhando para ela, tá? Será que toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite, só estão aqui os que realmente podem vir? Porque todo mundo que não está é porque não pode de jeito nenhum vir na quarta-feira das 8 às 9 buscar Deus? Será? Será que domingo de manhã, às 9h30 da manhã, das 9h30 às 11, só estão aqui as pessoas que realmente podem? Porque quem não está é porque de fato e em verdade não tinha jeito de vir à escola dominical. Será? Ah, mas o que tem? Faltar uma quarta-feira ou outra, né? Como se fosse verdade, né? A gente falta quase todas. Não frequentar a escola dominical. Também não é assim. Ué, você está pegando muito no pé, está sendo muito radical. Então, essa é a nossa justificativa, essa é a nossa mentalidade. Então, as coisas do mundo, porque você não fica em casa orando, você não fica em casa lendo a Bíblia. Você fica em casa se envolvido com alguma coisa do mundo, com certeza. Né? Uma vez eu fui à igreja de Nova Vida, era um domingo, para assistir um culto lá, e na segunda-feira eles tinham reunião de oração. A reunião de oração deles não era de quarta, era na segunda. Né? E aí o pastor falou assim, estava passando uma novela, lógico, né? Sempre está passando uma novela. E ele falou assim, amanhã nós vamos ter reunião de oração, mas a gente precisa saber o que vai acontecer com a fulana, né, a personagem da novela. Então, ele falou isso, na segunda-feira eu fui lá, fui na reunião de oração. Né, e tinha bastante gente. Falei, opa, a palavra dele valeu, né, pegar no pé. Você deixa de vir à reunião de oração para ficar assistindo a novela? No nosso caso, você pode vir à reunião de oração porque não vai atrapalhar a novela. A novela começa depois, bem depois das 9, né? Dá tempo de você voltar para casa e assistir. Mesmo assim, a gente não vem orar, não vem à escola dominical, falta a igreja por qualquer coisa, falta as atividades da igreja por qualquer coisa. Essas qualquer coisas vão sufocando a palavra, sufocando, e ela fica, como disse Jesus, infrutífera. Essa é a questão. E a terceira pergunta que eu quero fazer para terminar, irmãos. Será que nós somos a boa terra? A primeira pergunta era, né, o que é a boa terra? A segunda, o que é trabalhar a terra? E a terceira é, será que nós somos a boa terra, de fato? Né? Aí você vai responder, claro que sim.
Nós estamos aqui, não estamos? Na igreja, nesse friozão, e nós somos a boa terra. E Jesus vai dizer assim, olha, outro texto terrível dos evangelhos. Esse, para mim, é um dos piores. Jesus pega e fala assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele podia parar aí, né? Mas ele continua. Ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, em teu nome curei enfermos, ressuscitei mortos, purifiquei leprosos, e eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Isso significa que há pessoas que frequentam a igreja, que pregam o evangelho, que ensinam a palavra e que nunca conheceram de fato Jesus e estão perdidos. Então, o fato de você estar aqui é muito bom, amém, glória a Deus. Mas isso não significa necessariamente que você ou eu sejamos boa terra. Mas há perguntas que podemos fazer para nós mesmos para definirmos se somos ou não a boa terra. Primeiro, ao contabilizarmos os nossos frutos, fazer uma conta. Quais são os frutos que eu estou dando? Vamos lá. Será que eu estou enquadrado na proporção bíblica de 30, 60 e 100 por 1? Quantos frutos eu dei no último ano, por exemplo? Né? Veja que o objetivo é dar fruto, e muito fruto. Cada semente produz 30, outra semente produz 60 e outra semente produz 100 frutos. Olha que bênção. Né? É ser frutífero. Nós somos frutíferos. O Senhor Jesus contou a parábola da figueira, lá em Lucas 13, em que tinha uma figueira que não dava fruto. E ele falou para o jardineiro, pode tirar a figueira daí. Pode tirar, ela está ocupando a terra à toa. Ocupando espaço à toa. E aí o jardineiro falou, não, deixa eu escavar em volta, pôr esterco e tal, vou trabalhar, adubar. Aí o ano que vem, se ela não der fruto, o senhor manda tirar. Então a figueira ganhou mais uma chance. Mas figueira que não dá fruto, né? Deus não está preocupado com sombra, Ele quer fruto. Né? Tem que dar o fruto, senão a figueira sai. E o próprio Jesus, em João capítulo 15, fala assim, eu sou a videira, vós os ramos. O ramo que estando em mim vai dar muito fruto. Mas o ramo que não der fruto, vem o Pai e corta, e joga no fogo. Se nós olharmos para esse quesito, como é que nós ficamos? Qual é a nossa resposta? Eu sou a boa terra? Eu estou dando bastante fruto? Né? Outra pergunta. Quando a gente analisa os métodos de preparação da terra, que nota nós nos daríamos? Eu estou arando a terra para ela ficar permeável à palavra, eu estou aprofundando a terra para ela ter raiz profunda, eu estou tirando os espinhos e cardos. Que nota que eu dou para isso? Né? Enfim, Jesus identificou a boa terra com o bom e reto coração. Ter bom e reto coração não é automático. O coração bom e reto é aquele que retém a semente, a palavra. Nele, nesse coração, a palavra germina e frutifica. Ela não se desperdiça. Esse é o meu caso. Eu tenho frutificado. Eu sou a boa terra. Se eu não sou, eu já sei onde eu preciso me corrigir. Ou eu preciso permitir que a palavra penetre, parar de endurecer o coração para aquilo que eu não aceito. Ou eu preciso me aprofundar, porque eu estou sem raiz, ou então eu preciso tirar os espinhos que estão sufocando a palavra. Aí eu vou frutificar, porque não sou eu que produzo o fruto, é a videira, eu sou só a vara. Permanecendo em Jesus, limpo, eu vou frutificar para a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe.